Cumprimento vocês que estão ao vivo conosco aí, amém? Para a honra e a glória do Senhor. Nós estamos na campanha Vale do Sal e nós vamos continuar essa campanha. Então você que está ao vivo conosco, que está ouvindo esta live e pode pegar sua Bíblia Sagrada na tua casa, pega a tua Bíblia Sagrada, acompanhe conosco o texto, amém? Acompanhe conosco o texto no livro de Salmos, Salmos 132, Salmo 132. Salmo 132. Salmo 132, verso 1. Salmos 132, verso 1. Assim escrito está o texto. Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas aflições. Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eu queria que você que estivesse ao vivo conosco orasse comigo agora esta noite. Soberano Deus e eterno Pai, esta noite nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus de Abraão, porque nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor pode visitar este lar, visitar esta casa, visitar esta família. Eu sei, Senhor Deus, que tem alguém do outro lado lhe pedindo ao Senhor uma resposta. Tem alguém do outro lado, Senhor meu Pai, lhe pedindo ao Senhor que o Senhor venha falar no coração. Pai, que o Teu Espírito Santo venha ficar à vontade, Senhor meu Deus, neste culto através desta live. Meu Pai, que o Senhor venha guardar a casa, que o Senhor venha guardar a família, que o Senhor meu Deus venha quebrar, meu Deus amado, toda obra maligna, meu Deus, toda barreira no mundo espiritual, aonde tiver um demônio, Senhor, lutando contra este culto esta noite agora, que o Senhor venha quebrar, meu Deus, as barreiras no mundo espiritual, e o nome do Senhor venha ser glorificado, em nome de Jesus. O texto que nós acabamos de ler, escrito no livro de Salmos, todos nós sabemos que o livro de Salmos, ele foi escrito um livro em 150 salmos. Salmos, nós não falamos capítulos, porque salmos são louvores cantados com instrumento de corda ao nosso Deus de Israel. Nós sabemos que em 150 salmos foram divididos em 5 partes, um grupo de salmos, aonde já juntaram e fizeram 150 salmos. A primeira parte que foi dividida é do Salmo 1 ao Salmo 41. A segunda parte da divisão dos salmos é do Salmos 42 ao Salmo 72. A terceira parte da divisão do salmo, ela começa do Salmo 73 ao Salmo 89. A quarta parte do Salmo 90 ao Salmo 108. E a quinta parte da divisão desse salmo, do Salmo 109 ao Salmo 150. Algo me chamou a atenção, que cada salmista que terminou esta parte de divisão deste salmo,
eles terminam dizendo que engrandecendo o nome de Deus. Outra coisa que me chamou a atenção, que o texto que nós acabamos de ler aqui, se salmos são música, nós acabamos de ler algumas letras, e essas letras significam música que foram compostas pelo salmista. Outra coisa que a Bíblia também me ensina, que a nação de Israel, ela também, o hino nacional, é cantado também no livro de Salmos. A Bíblia nos mostra e fala duas coisas tremendas. Fala a palavra salmista e a palavra salmodiador. Existe diferença entre a palavra salmista. A palavra salmista é aquele que compôs a música, aquele que escreveu o livro de Salmo. E a palavra salmodiador é aquele que canta os louvores que foram entoados ao livro de Salmo. Então nos mostra que existe diferença entre salmista e salmodiador. O livro de Salmo é um dos livros de maior contradição bíblica. Por quê, pastor? Porque o livro de Salmo, ele mostra raiva versus compaixão, ele mostra guerras versus vitória, ele mostra tristezas versus alegria, mas ele também mostra medo versus confiança. Porque é um livro de contradição. É um livro de contradição porque o mesmo salmista que escreve no momento salmos de amor, é o mesmo salmista também que passou por momentos de raiva. O mesmo salmista que escreve salmos que foram cantados em vitórias, é o mesmo salmista também que escreveu salmos no momentos de guerra. O salmista também que escreveu salmos que foram em momentos de alegria, também foi o mesmo salmista que escreveu salmos no momento de tristeza. Então nos mostra que, mesmo assim, o salmista nunca deixava de adorar, de glorificar e de exaltar o nome do Senhor. Algo me chamou a atenção também, porque em 150 textos, em 150 salmos poéticos, também tem em salmos de lamentações, existem salmos de súplicas, salmos de louvores, salmos de ação de graça, que foram escritos em tempos e épocas diferentes, porque tem salmistas que viveram em tempos diferentes do outro. Outra coisa que me chama a atenção também na Bíblia, que o livro de Salmo, ele também é conhecido como livro de saltério. É onde o Salmo 33, verso 2 diz: louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Algo me chama a atenção porque a Bíblia nos mostra nesses salmos aqui, grandes salmistas que salmodiaram e também cantaram e compuseram salmo. A Bíblia fala de Emã, Etã, Asaf. A Bíblia nos fala dos filhos de Corá. A Bíblia nos fala de Moisés, Salomão, Agur. E a Bíblia também nos mostra Davi. Toda vez que nós falamos de salmo, nós lembramos de Davi. Por que de Davi? Porque em 150 salmos, Davi, ele salmodiou. Davi, ele foi o salmista que escreveu 73 salmos, mostrando que o maior salmista que teve na Bíblia foi Davi. Em 150 salmos, Davi escreve 73 salmos. E algo me chamou a atenção, que os salmos que nós lemos, o Salmo 132, quem compôs foi o salmista Davi. Algo me chamou a atenção porque, pastor, foi a forma que Davi, ele escreve este salmo. Davi escreve este salmo no momento de aflições, no momento que Davi estava vivendo aflições e perseguições. É por isso que Davi, ele começa dizendo: lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas aflições. Nós sabemos que a palavra lembrar é Davi tentando trazer na memória de Deus algo aquilo que ele mesmo tinha feito. Porque para trazer na memória, a palavra lembrança
Davi queria mostrar para Deus que no momento da aflição que ele estava vivendo, Davi precisava de um amparo de Deus. Isso aqui me chamou a atenção. Por quê, pastor? Porque além de Davi escrever o salmo aqui, 132, Davi também, ele foi intitulado por Deus. E ele foi intitulado por Deus como homem do segundo seu coração. Isso aqui me chama a atenção porque quem recebe o título é Davi, mas ele não recebeu um título do homem. O título que ele recebe, o segundo homem do coração de Deus, quem titula Davi é o próprio Deus, que a Bíblia nos afirma. Aí algo me chamou a atenção nesse Salmo 132, porque são 18 versos aqui, escrito por Davi. E Davi, quando escreve este salmo aqui, é um salmo muito difícil, porque se você contemplar as palavras nos 18 versos que Davi, ele escreveu, é um salmo difícil de viver, mas é um salmo extraordinário, que mexeu no meu coração. O texto nos mostra que Davi, ele compôs o Salmo 132, quando ele estava no momento de aflição. Mas este momento que Davi estava vivendo, foi um momento que Davi estava sendo perseguido. Essa perseguição que Davi estava passando, não era qualquer perseguição, era uma perseguição que Davi estava sendo perseguido por um rei, mas pelo rei com o nome de Saul. Outra coisa que me chamou a atenção é a forma, o ambiente aonde Davi aqui, ele escreve este salmo. Não é um ambiente tranquilo, não era um ambiente onde Davi queria viver aqueles momentos da sua vida. O ambiente onde Davi escreve este salmo aqui, o texto nos mostra que Davi estava no deserto. E este ambiente aqui, quando Davi escreve, me chamou a atenção, porque para Davi escrever o Salmo 132, Davi estava vivendo um momento de aflições. Davi não estava com a tua harpa, mas Davi aqui estava no momento peregrinando dentro de um deserto. Em outras palavras, Davi estava sem direção, e ele queria e precisava de uma resposta de Deus. Davi, quando ele entra no deserto do Salmo 132, o texto nos mostra que Davi não sabia o momento que ele ia sair daquele deserto, o momento que ele voltaria para o teu lar, que ele voltaria para a tua casa. E Davi, ele mostra algo tremendo nesse texto. Um rei perseguindo o jovem Davi, e Davi resolve ir e entrar dentro de um deserto. Algo me chama a atenção que a Bíblia me mostra que quando Davi estava em uma batalha, ele sempre saía como vencedor. Existem batalhas aqui que Davi não perdia batalha. A única batalha que mostra que Davi perdeu é aquela da batalha que ele não enfrentou Saul, mostrando a única batalha perdida de Davi é quando ele não queria enfrentar Saul. É por isso que Davi aqui, ele resolve ir para o deserto, ele resolve entrar para o deserto, porque para Davi não tinha batalhas perdidas. A história diz que nessas idas e vindas de batalhas, as mulheres passaram a fazer canções a Davi. Nas batalhas, idas e vindas, quando Davi voltava para a tua casa, havia mulheres esperando, que fizeram cânticos a Davi. Havia mulheres esperando Davi voltar das batalhas, e elas fizeram cânticos a Davi, dizendo, em 1 Samuel 18:7, que diz: e as mulheres, tangendo, respondiam uma às outras e disseram: Saul feriu os seus milhares, porém Davi feriu os seus 10 milhares. Isso aqui eram cânticos aqui, que as mulheres esperavam Davi quando ele vencia batalhas, e elas
cantavam dançando. Imagino eu, Davi chegando, voltando com seus guerreiros da batalha. E quando Davi tinha vencido a batalha que Deus tinha entregado, a vitória na mão de Davi, as mulheres já esperavam Davi e começaram a jubilar, começaram a cantar, começaram a dançar, dizendo: Saul feriu milhares, mas Davi feriu seus 10 milhares. Isso aqui me chamou a atenção. Por quê, pastor? Porque a história diz que quando Saul, ele como rei, vendo que todas as mulheres cantavam louvores para Davi, a Bíblia diz que no coração de Saul se entristece, no coração de Saul entra uma raiva, porque Saul queria que os louvores fossem para ele. É por isso que em 1 Samuel capítulo 18, verso 8 diz: então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeito. Isso aqui me chama a atenção, porque, pastor, nesse texto, que Saul só podia ter 2 atitudes nesse momento com a vida de Davi. Mesmo ele não aceitando os louvores cantados a Davi, Saul podia ter 2 atitudes tomadas a Davi. É a mesma forma de dizer pessoas que não aceitam você que está do outro lado da live, por alguém jubilar, cantar louvores e dançar pelas suas vitórias. Então nos mostra que Saul tinha 2 atitudes a tomar. A primeira atitude que Saul poderia ter tomado para Davi, Saul podia contribuir o crescimento para que ele estava vindo após ele. Ele podia ajudar Davi a crescer, sabendo que após mim vai haver um rei melhor do que eu. E Saul também, ele podia tomar uma atitude que ele poderia matar aquele que estava vindo após ele, mostrando que ele não aceitaria a perca do teu trono. E nessas 2 atitudes, ou Saul apoiava o crescimento de Davi, que ia ser rei após ele, ou Saul matava Davi de não aceitar ele perder o teu trono para Davi. E algo me chama a atenção nesse texto aqui, que a atitude que Saul toma é em perseguir Davi, é de não aceitar que Davi seja o sucessor do teu trono. Aí algo me chama a atenção aqui, que Saul podia ter apoiado o crescimento de Davi, mas ele não apoiou o crescimento de Davi. E como ele não apoia, o texto diz que ele passa a perseguir Davi. É quando Davi escreve o Salmo 132. Davi, a Bíblia diz que Davi ele foge para o deserto. Davi passou a peregrinar dentro de um deserto. Davi passou a se esconder dentro de cavernas. Passou a ficar dentro de um deserto. Por que, pastor? Porque alguém não aceitou o crescimento de Davi. Alguém não aceitou Davi ser o seu sucessor. Por quê, pastor? Aí algo me chamou a atenção, que o texto diz que Davi acaba fugindo para um deserto. Aí eu fui entender, quando Davi fugiu no meio das suas aflições, e Davi resolve fugir, resolve se esconder, resolve se refugiar dentro de cavernas, porque a palavra fugir significa sair do lugar perigoso. A palavra fugir significa sair das ameaças de alguém. Então nos mostra por isso que Davi fugiu. Em outras palavras, é a mesma forma nos olhos humanos, no século 21, quando nós observamos alguém fugindo de uma batalha, é a mesma forma de dizer que a pessoa é covarde, que não teve coragem de encarar o teu inimigo.
Mas aqui o que me chama a atenção, porque pastor, Davi tinha uma atitude de fugir, mas por que Davi fugiu desta batalha? E eu fui entender no texto que Davi fugiu desta batalha para não poder matar Saul. Essa é a atitude de Davi. Se eu lutar com Saul, eu vou ganhar a batalha. Mas se eu fugir, eu não mato Saul. A decisão do coração de Davi era essa: eu vou fugir desta batalha para não matar Saul. Aí algo me chamou a atenção, porque nós conhecemos a história de Davi. E Davi, ele tinha duas qualidades. A primeira qualidade que Davi tinha, todos nós sabemos que Davi, ele foi escolhido por Deus. Salmo 89 ele diz: achei Davi, e com meu santo óleo eu o ungi, mostrando que quem escolheu Davi foi o próprio Deus. Então, uma qualidade que Davi tinha era unção. Todos nós sabemos que Davi tinha unção. A segunda qualidade que Davi tinha, que além dele ter unção, Davi sabia que ele carregava nos seus ombros uma promessa, a promessa de rei. Então nos mostra a qualidade que Davi tinha. E o texto onde nós lemos aqui me chama a atenção. Por que, pastor? Porque todo aquele que tem unção, ele também sabe que existe uma promessa sobre a vida dele. E se existe uma promessa, ele não pode debater com pessoas que não estão no mesmo nível. Davi sabia: eu não posso debater com Saul, eu não posso lutar com Saul, eu não posso guerrear com Saul. Tem batalha na minha e na tua vida que é melhor a gente fugir. Por que, pastor? Que é melhor a gente fugir? Porque quem levanta Saul não foi os inimigos, foi o próprio Deus. Quem ungiu a Saul foi o próprio profeta Samuel, o mesmo que ungiu Davi. E Davi aqui, ele resolve fugir. Por que, pastor? Porque em ungido ninguém toca. Presta atenção. Davi resolve fugir por isso. Eu não vou tocar em Saul, porque quem ungiu Saul foi o mesmo profeta que me ungiu. E se foi o mesmo profeta que me ungiu, Davi foge desta batalha, porque Davi coloca no teu coração: quem vai tratar com ungido é Deus. Davi sabia: eu não vou tratar com a perseguição que Saul está me perseguindo. Eu não vou debater com Saul. Sabe por quê? O que me chamou a atenção: se Davi foi ungido pelo profeta Samuel e Saul foi ungido pelo profeta Samuel, é a mesma forma de Davi enfrentar uma batalha com pessoas erradas. Davi sabia: se eu enfrentar Saul, eu estou enfrentando batalha com pessoas erradas. Se Davi lutasse contra Saul, ele também estava lutando com o ungido de Deus. O mal do ser humano é esse, que tem hora que ele perde tempo com batalhas com pessoas erradas. Porque tem pessoas na nossa caminhada que quem vai tratar com elas é o próprio Deus. Não adianta eu debater, não adianta eu perder tempo, não adianta eu jogar palavras fora, sabendo que se ele também é ungido, eu também não posso debater com ele. Aqui Davi, ele entendeu: o meu inimigo não é Saul, o meu inimigo é os filisteus. Então eu não tenho que lutar com Saul. Davi, ele entende que ele precisa lutar contra os filisteus. Saul não era inimigo de Davi, Saul era ungido também de Deus.
Então esta batalha que me chamou a atenção, porque a decisão de Davi é essa: eu vou fugir para o deserto, para me não matar um ungido de Deus. Alabaçu. Oh, labacalabandácia. Alabaçubitergue, alabandacandarábia. Eu vim dizer para alguém que está assistindo esta live: não perca tempo por lutar com pessoas erradas. Eu reparei na minha caminhada, quantas pessoas, pastores lutando contra pastores, cristão lutando contra cristão, membros de igreja lutando contra membros de igreja, sabendo que quem escolheu ele foi Deus, e quem escolheu também a pessoa que ele está lutando foi o próprio Deus, mostrando que ele está perdendo tempo em lutar com pessoas do mesmo exército. Saul aqui era ungido de Deus, Davi também era ungido aqui de Deus, e Davi entendeu: ei, eu não vou lutar com ungido, quem vai tratar com ungido é o próprio Deus. Eu aprendi algo aqui nesse Salmo 132, que nós precisamos parar de lutar com pessoas que não têm propósito de vida. Tem pessoas lutando, guerreando com pessoas que não têm promessa, pessoas que estão num nível totalmente inferior do dele. E Davi aqui, ele me ensinou o que, pastor? Que eu não posso perder tempo em lutar com pessoas que também foram ungidas por Deus. É igreja contra igreja, é pastor contra pastor, é membro contra membro. Imagina quanto tempo você está perdendo, e o tempo que você perde em lutar com as mesmas pessoas dos mesmos exércitos, é o tempo que o inimigo vai tomando conta, que o inimigo vai prevalecendo naquele lugar, o inimigo vai tomando conta. Tem hora que você está lutando e o inimigo começa a agir dentro da tua casa e você não percebe. Tem hora que você vai lutando com quem não é para lutar, e o inimigo passa a agir no teu casamento e você não percebe. Tem hora que você perde tempo para lutar com quem não é para lutar e acaba ficando estressado. Esse texto aqui, que Davi resolve fugir para um deserto, porque ele estava sendo perseguido por Saul. Davi disse: eu não quero matar Saul, eu prefiro fugir para o deserto, para não matar Saul. Aí algo me chama a atenção aqui, que olhando a história de Saul, eu descubro o maior defeito que Saul tinha. O defeito que Saul tinha era de querer ser elogiado pelo homem. Que isso, pastor? O maior defeito que Saul tinha era o seu ego, de querer ser elogiado pelo homem. Era um vício de Saul. A queda de Saul não foi uma queda com uma mulher. A queda de Saul, se foi lá na data de hoje, não foi a queda com bebida. A queda de Saul foi o seu próprio ego. Saul, a história diz que Saul, ele era viciado em receber elogios. É por isso que quando as mulheres fizeram cânticos a Davi, Saul não gostou do cântico, e Saul começa a ficar indignado. Entra uma raiva no coração de Saul, e Saul passa a perseguir Davi. Existem pessoas como Saul, que a sua queda não é na bebida, que a sua queda não foi com mulher, que a sua queda não foi nas drogas, mas o ego dele se achar, ele acabou se perdendo aqui, igual Saul. É por isso que o livro de Tiago, capítulo 4, verso 6, ele diz: Deus resiste aos soberbos,
dá, porém, graça aos humildes, mostrando que Deus não gosta quando o homem elage com seu próprio ego. Tem hora que a estratégia do inimigo é tentar me pegar no meu próprio ego, de pessoas no seu ego achar que era melhor. Isso aqui era o momento que Saul aqui estava vivendo. É por isso que para você entender que está nesta live, quando o gigante Golias se levantou, não era Davi que tinha que matar o gigante. Davi, ele pegou uma oportunidade. O certo de matar o gigante era Saul. Saul era da tribo de Benjamim, era da tribo de guerra, da tribo de Benjamim, que significa lobo, aquele que veio para guerrear. E Saul sabia: se eu perco a batalha para o gigante Golias, eu perco meu trono. Para ele não perder o trono, ele preferiu não guerrear nesta batalha, porque quem tinha que guerrear nessa batalha era o próprio Saul. Mas Davi, ele pega uma oportunidade, e a oportunidade que foi lhe dada a Davi, Davi já tinha vencido o leão, Davi já tinha vencido o urso. Só para você entender, todo mundo acha que para Davi enfrentar Golias, quando ele vence um leão, ele vence um urso, é a preparação para ele vencer Golias. Mas não, porque quando o pai de Davi coloca ele para pastorear aquele rebanho daquelas ovelhas, já vinha leão, já vinha urso atacar as ovelhas. Então o propósito do pai, presta atenção, porque sabendo que Davi era um filho bastardo, o propósito do pai e de toda a família de Davi não era que o leão e o urso atacassem as ovelhas, era que o leão e o urso atacassem o próprio Davi. Eles sabiam que o leão e o urso apareciam naqueles momentos para atacar aquelas ovelhas. E eles colocam Davi, e muitas pessoas acham que era preparação para Davi vencer Golias. Mas nos olhos humanos, se você for olhar, é a mesma forma de colocar Davi numa batalha, sabendo: esta batalha Davi vai perder para o leão e para o urso. Mas Davi acabou ganhando esta batalha. E o texto aqui nos mostra o grande problema de Saul, o seu ego. Da mesma forma, tem pessoas que pelo teu ego perdem a tua família. Tem pessoas que pelo teu ego perdem o teu ministério. Eu já vi na caminhada pastores perdendo o ministério pelo teu ego, deixando o teu ego falar muito mais. Tem pessoas que perderam a unção na caminhada, da mesma forma que Saul, pelo teu ego. É por isso que quando Salomão, em Provérbios, capítulo 4, verso 23, ele diz: em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele se procede a fonte da vida. Além de falar do coração, também tem que falar da mente, porque tudo que nós pensamos, às vezes já está no nosso coração guardado. E esse texto da perseguição de Davi, Saul perseguindo Davi, me mostra que Saul gostava de ser elogiado. Esta era um grande defeito de Saul. Aí Davi aqui, ele escreve o texto dizendo: no deserto de Davi, e as aflições de Davi, Davi escreve o Salmo 132. E o mesmo Davi aqui, no meio desse deserto, Davi resolve tomar uma atitude diante de Deus. Isso aqui que me chamou a atenção. Como que Davi, sendo perseguido no deserto, ele toma uma atitude diante de Deus. E a atitude que Davi toma no meio de um deserto, imagino eu, todo mundo no meio de um deserto,
É momento de clamar a Deus, pedindo: Deus, me tira do deserto. Todo mundo que entra num deserto, ele ora a Deus, dizendo para Deus: Deus, eu não estou suportando o deserto. Todo mundo que entra num deserto, às vezes resolve tomar uma atitude, e a atitude que toma é totalmente da atitude de Davi. A atitude que Davi toma nesse deserto, numa perseguição, vivendo aflições, escondendo em cavernas, me chamou a atenção. Que a atitude que Davi toma no meio de um deserto, Davi, ele resolve fazer um voto com Deus. Mas esse voto que Davi fez não foi qualquer voto. No momento de aflição, Davi faz um voto com Deus. No momento da perseguição de Saul contra Davi, Davi resolveu fazer um voto com Deus. Esse voto que Davi fez com Deus, ele me chamou a atenção porque eu nunca vi na minha caminhada com Deus uma pessoa fazer um voto no meio da aflição, no meio da perseguição, no meio das lágrimas, se escondendo em cavernas. Eu nunca vi nesse tempo que eu caminho com Deus, uma pessoa fazer o mesmo voto que Davi fez no Salmo 132. Olha o que diz o texto, você que está em casa. Salmo 132, verso 2. Olha, verso 2 adiante. O voto que Davi faz com Deus, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Olha o voto que Davi faz, verso 3. Não entrarei na tenda em que moro. A primeira coisa do voto que Davi faz com Deus é essa. Ele na aflição, ele está dizendo: oh Senhor, eu não voltarei para minha casa. A primeira coisa que ele estava dizendo era essa. Então, se ele não voltava em casa, ele estava dizendo: eu vou permanecer dentro do deserto. Todo mundo que entra no deserto quer que Deus tira. Mas o voto que Davi fez, é a primeira coisa que ele disse: eu não entrarei na tenda em que moro. Eu não sei o dia que eu volto para minha casa. Senhor, eu não vou dormir. Olha para você ver este voto de Davi: eu não vou dormir, nem repouso às minhas pálpebras. Ele está dizendo: eu não vou dar repouso às minhas pálpebras. Todos nós sabemos o que, pastor? É difícil lutar contra o sono. Um homem lutar contra aquilo da tua própria carne. A carne pedir descanso e Davi dizendo: eu vou permanecer de pé. A carne de Davi dizendo: eu preciso parar, e Davi dizendo: eu não paro. Mas pastor, por que Davi aqui, ele resolveu fazer este voto, dizendo para Deus: eu não vou, Senhor, jurando a Deus, eu não vou voltar para minha casa, eu não subirei ao leito que durmo. Ele continua dizendo: eu não darei sono a meus olhos, nem repouso a minhas pálpebras. Mas por que Davi resolve fazer este voto com Deus? Esse voto que Davi faz, ele termina no verso 5. Olha o que Davi diz: enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o Deus de Jacó. O voto de Davi, nós fazemos, preste atenção, fazemos voto para pedir Deus para nos tirar de batalhas. O voto que Davi fez aqui não foi pedindo Deus para tirar ele de uma batalha. O voto que Davi fez aqui me chamou a atenção.
Por que, pastor? Davi estava dizendo: Deus, nos dias de Saul, ninguém está preocupado com a tua presença. Este era o voto. Ninguém estava preocupado com a arca. Ninguém estava preocupado com a presença de Deus. E Davi estava dizendo: mas eu não vou descansar os meus olhos. Davi estava dizendo: eu não vou descansar as minhas pálpebras enquanto eu não encontrar um lugar para a presença e a sua glória. Davi estava dizendo: enquanto eu não encontrar um lugar aonde a presença do Senhor está, enquanto eu encontrar um lugar aonde a tua glória vai se manifestar, eu não volto para casa, eu não descanso, eu não durmo, enquanto eu não encontrar um lugar para estar a tua presença. Eu vim aqui essa noite dizer para alguém: aprenda uma coisa como Davi, ele disse neste texto aqui. Davi estava mostrando um sentimento pela presença de Deus. Aqui Davi, no meio de um deserto, ele queria dizer: não importa o deserto que eu estou vivendo, não importa a perseguição que eu estou vivendo, não importa a aflição que eu estou vivendo, o mais importante é o sentimento que eu tenho carregado da presença de Deus. Davi estava dizendo: a presença do Senhor, ela é muito mais que o momento de aflição que eu estou vivendo. Oh Deus. Aqui Davi, ele faz um voto importante. E Davi se preocupa com o seu sentimento. E o sentimento de Davi era este voto que ele está dizendo: Senhor, não importa o que eu estou passando, o que importa é eu estar perto da presença de Deus. Davi me ensinou algo aqui, e uma coisa que Davi me ensinou, que no meio da perseguição, o amor que ele tem a Deus, parece que a sede da presença de Deus no deserto, no momento da aflição de Davi, ela aumentou muito mais do que já era. A presença aqui, a perseguição fez Davi amar mais a Deus do que ele amava. A perseguição parece que fez Davi dar mais valor nas coisas de Deus. A perseguição fez Davi dar mais valor para a sua oração. A perseguição fez Davi dar mais valor para o jejum. Aí Davi aqui, ele está me ensinando: a perseguição, ela não veio para te matar, mas a perseguição, ela veio para te aproximar de Deus. Pastor, eu estou sendo perseguido na empresa, é para você se aproximar de Deus. Pastor, eu estou perseguido no ministério, estou sendo perseguido na igreja, é para você se aproximar mais de Deus. Pastor, estou sendo perseguido na rua da minha casa, é para você se aproximar mais de Deus. É para você querer mais a presença de Deus. Outra coisa que me chamou a atenção, que no meio da perseguição, Davi fez um voto no meio da perseguição, no meio de um deserto. Davi fez um voto com Deus, e além dele fazer o voto, aconteceu algo tremendo além do voto, porque ele ainda diz como que vai ser o seu futuro. Pastor, não entendi. Sabe por quê? Porque existem pessoas que no meio da perseguição dizem assim: pastor, eu não suporto mais, aqui é o final. Tem pessoas no momento que estão sendo perseguidos, da aflições, angústia, da tristeza. Eles falam: pastor, não tem como mais. Mas Davi, ele estava no deserto, e no meio da aflição do deserto, Davi já fala como que vai ser o seu futuro, o seu final. Olha o que diz o texto no verso 7. Olha o que ele está dizendo: ele estava no deserto. E se ele estava no deserto,
ele fez um voto, e ele diz: entremos na sua morada. Olha o futuro de Davi, ele já dizendo: Senhor, eu vou entrar na sua casa, Senhor, eu vou entrar no teu templo. E quando eu entrar, ele no deserto dizendo, Davi já estava mostrando o seu final da tua história. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu estou no deserto hoje, mas eu sei que eu vou passar desse deserto, eu sei como vai ser o meu final. É por isso que ele diz: entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu estou no deserto hoje, mas eu sei como é que vai ser meu futuro. Como que vai ser seu futuro, Davi? Ainda eu vou permanecer na presença de Deus. Sabe o que Davi estava dizendo? Esse deserto, essa aflição, eu não vou terminar desse jeito. Davi, no meio do deserto e fazendo um voto, ele está dizendo: eu vou entrar na sua morada. Em outras palavras, alguns textos dizem: entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante os cabelos de teus pés. Davi estava dizendo: além de eu entrar nos seus tabernáculos, Senhor, eu vou me prostrar na tua presença. Davi estava dizendo: esta aflição, esse deserto não vai me apartar da presença de Deus. Esta aflição, esta perseguição não vai me afastar da presença de Deus. Davi estava dizendo: eu estou vivendo esse deserto hoje, mas eu vou me aproximar mais de Deus. Eu estou vivendo este momento de tristeza hoje, mas essa tristeza vai me aproximar mais de Deus. Eu estou vivendo um momento de abandono hoje, mas esse abandono vai me aproximar mais de Deus. Davi já estava projetando o teu futuro. Pastor, você está dizendo o quê? Que no meio do deserto aprenda a projetar o teu futuro. E Deus está dizendo para alguém que está aqui esta noite: o teu deserto, não, o seu sofrimento não vai terminar no deserto, não vai terminar o tempo no deserto de sofrimento. Mas pastor, porque Davi estava dizendo: eu estou sofrendo hoje, eu posso estar chorando hoje, eu posso estar triste hoje, eu posso estar angustiado hoje, eu posso estar vivendo um momento de aflições hoje, mas a minha história não vai terminar assim. Eu estou dizendo para alguém que está assistindo esta live, que no meio do deserto aprenda a fazer o teu projeto, dizendo para o diabo desta forma: Satanás, eu não vou terminar a minha história assim, mas eu vou terminar a minha história como Davi terminou, adorando ele e glorificando dentro da tua morada. Eu estou dizendo para alguém: se prepara, a tua história não vai terminar em aflições, a tua história não vai terminar em perseguições, a tua história não vai terminar com lágrimas, mas a tua história vai terminar na presença de Deus. Eu vim liberar esta palavra. Se você está sendo perseguido, se você está no deserto, a tua história não termina assim, mas a tua história termina na presença de Deus. Alabaçúria. Davi me ensina, no meio das aflições, eu preciso me levantar como Davi se levantou. No meio das perseguições, eu preciso reagir como Davi reagiu. Davi, ele foi chamado segundo o homem do coração de Deus. Presta atenção. Mas por que, pastor, que Davi foi chamado desta forma? Eu aprendi porque quando Saul, ele recebe a unção, Saul não passou pelo processo. Existe diferença de processo. Saul, ele recebeu a unção e ele foi direto para o trono. Mas Davi, pastor, ele recebeu a unção e foi para o pasto. A diferença que Davi me ensina é essa. Eu aprendi uma coisa aqui: quem Deus escolhe, presta atenção, não passa
por atalhos. Aquele que Deus escolheu para o teu chamado não passa por atalhos, mas ele permite os processos da vida. Todo processo de deserto é o momento que Deus trabalha no caráter. É o momento que Deus trabalha em fortalecimento. É o momento que Deus trabalha em aproximação. Saul, quando foi ungido, ele foi direto para o reino, direto para o trono. Mas Davi não. Quando ele recebe a unção, ele vai para o pasto. É a mesma forma de Deus dizer para Davi: tu tem unção, mas não é momento de sentar em trono. Tu tem unção, mas não é momento de estar na direção da empresa. Tu tem unção, mas não é momento agora de tomar a liderança. Quando Deus mostra isso através de Davi. Por quê, pastor? Porque quando Davi ele foi ungido, ele passou processo. O primeiro processo que Davi passou foi o processo de pasto, de aprender a lidar com as ovelhas. O segundo processo que Davi passa é enfrentar leão. O terceiro processo é enfrentar urso. O quarto processo é enfrentar gigante. E quando Davi enfrenta gigante, mostra Davi, ele sai de enfrentar gigante e vai direto para o trono. Mas pastor, aquele que Deus escolhe tem que aprender o quê? Aprenda a suportar perseguições. Aquele que Deus escolhe tem que aprender a suportar calúnia. Vão fazer fofoca com o teu nome. Aquele que Deus escolhe, aprenda, eles vão te abandonar no meio da caminhada. Aquele que Deus escolhe, ele tem que aprender a suportar as lutas, as batalhas diárias. Davi me ensinou isso aqui, que eu não posso quebrar os processos. Pastor, que é isso? Ele me ensinou. No Salmo 132, Davi me ensina: eu não posso quebrar processo. Davi suportou todo momento de processo. Processo para chegar no trono. Ele suportou para chegar no trono. Davi, ele suportou momentos de processo. O que eu tirei de exemplo aqui da história de Saul e da história de Davi. Saul, ele foi ungido e foi rápido para o trono. Mas Davi, pastor, ele foi ungido e ele demorou 14 anos para sentar no trono. Presta atenção. Como ele suportou o processo. Olha o que me chama a atenção aqui. Só dele suportar o processo, Davi, Saul foi direto do unção, trono. Aí chega Davi, ele recebeu a unção e ele demorou 14 anos para sentar no trono. Mas uma coisa me chama a atenção. Por quê? Aquele que suportou o processo, quando Davi chegou no lugar do propósito de Deus, a única pessoa que podia tirar Davi do trono era o próprio Deus. Saul foi para o trono e arrancaram Saul do trono. E Davi, pastor, como ele suportou o processo, a única pessoa que podia tirar Davi do trono foi o próprio Deus. E Saul, tiraram Saul do trono. Então, aprenda a suportar processo. Tem pessoas querendo quebrar processo. E nesse Salmo 132, esse voto que Davi, ele fez com Deus, me chamou a atenção. Porque ele não fez com Deus um voto de pedir algo. Ele fez com Deus um voto. E esse voto que ele fez com Deus é para permanecer a presença de Deus. Eu quero terminar esta palavra. Suporta o processo que Deus tem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Agora eu quero orar nesta campanha Vale do Sal. Você que está ao vivo conosco, eu quero que você prepare um copo com água.
que você prepara uma foto, peça de roupa, um laudo médico. Pega aí nas tuas mãos a chave da tua casa, a chave do teu trabalho. A Bíblia diz que Davi, ele venceu 18.000 edomitas no Vale do Sal. Amazias, ele venceu 10.000 homens no Vale do Sal, mostrando que a campanha Vale do Sal, traga a tua guerra para o Vale do Sal. Traga, pastor, eu estou vivendo momentos no meu casamento, vamos orar, todo mal será quebrado agora. Eu queria que você que está assistindo esta live, que pudesse prostrar na tua casa de joelho em oração. Se você está com a live com o telefone nas mãos, pastor, eu estou vivendo uma guerra no meu casamento, vai no teu quarto agora, eu quero orar contigo. Se ajoelha no teu altar do teu quarto, que é a tua cama. Você que está vivendo batalhas espirituais em algumas áreas da sua vida, eu quero apresentar para Deus agora. Se ajoelhe aí, se ajoelhe na tua casa e vamos orar agora. Pai, esta noite nós lhe clamamos ao Senhor agora. Eu coloco a minha fé com a fé deste ouvinte que está assistindo, meu Deus, esta live agora. Às vezes alguém que está assistindo esta live em outro estado, às vezes alguém está assistindo esta live em outro bairro, não importa o lugar aonde ele se encontra, eu uno a minha fé no altar da igreja Portas Abertas do Jardim Alvorada. Visita esta mãe que está aflita no teu lar, visita essa esposa, meu Deus, que está derramando lágrimas agora no momento de oração. Visita o filho desta mãe agora, meu Deus, que às vezes o inimigo aprisionou ele lá no cárcere, lá no presídio. Às vezes o inimigo aprisionou o filho desta mãe, Senhor, na biqueira, meu Pai. Vai visitando agora. Ela está apresentando a foto e levantando para o alto. Ela está apresentando a certidão de casamento. Ela está prostrada, Senhor Deus, na cama, no altar da intimidade do lar agora. Ó Senhor Deus, quebra toda maldição. Maldição que veio hereditária, maldição maligna, maldição que veio do pai, maldição que veio da mãe, maldições por obras que foram apresentadas encruzilhadas, maldições, ó Deus, que o inimigo, meu Pai, tem se levantado. Ó Deus, quebra todo o mal agora, quebra toda a obra, vai quebrando o cárcere, meu Pai, grilhões, cadeados, ó Deus, contra principados e potestades, ó Deus, que tem se levantado contra este lar, contra esta casa, contra esta família agora. Ó Senhor Deus, nós nos colocamos na tua presença para lhe clamar. Eu sei, meu Deus amado, o que eu faço como Moisés, quando Moisés levantou as mãos para o alto. Senhor Deus, o Senhor entregava batalhas, guerras, meu Deus amado, vencidas, Senhor. Ó Deus, eu levanto a minha mão agora em prol lar, a casa deste ouvinte que está assistindo esta live agora. Que o Senhor, meu Deus, venha entrar com a destra das tuas mãos, que o Senhor venha livrar, quebrar maldições hereditárias, que o Senhor venha quebrar cadeados, correntes, grilhões agora. Às vezes, meu Deus amado, palavras que foram ditas no mundo espiritual, palavras ao contrárias que foram apresentadas. Ó Senhor Deus, nós nos colocamos na tua presença para lhe clamar ao Senhor, apresentando a campanha Vale do Sal. Ó Senhor, meu Pai, entrega a bênção, a vitória para esta mãe, entrega a bênção, a vitória para essa esposa, para este filho que está lhe clamando, para esta mulher que está de joelho em lágrimas, meu Pai, lhe pedindo uma vitória. Entra, meu Deus, na causa da justiça. Ó Pai, abre, meu Pai amado, a porta de emprego, vai quebrando, sustenta este lar, sustenta esta casa. Ó Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, aqui tem pessoas aflitas como Davi, aqui tem pessoas, meu Pai amado, fugindo
fugindo, escondendo em cavernas, meu Pai. Às vezes, meu Deus amado, é porque tem batido na porta da casa, ó Deus amado, com uma dívida, uma cobrança, e ela tem sentido envergonhada. Ó Senhor, meu Deus, entra com uma resposta, entra com uma intervenção divina da parte do Senhor. Ó Senhor, meu Deus, vai curar agora, Senhor. Entra com a cura. O Senhor é médico, Jeová Rafá. Às vezes alguém está em casa orando agora, pedindo para visitar alguém da tua família que está internado naquele hospital. Ó meu Deus, confunda o médico este momento agora. Vai quebrando toda a obra, todo o laço. Ó Pai, nós apresentamos essas causas agora diante do Senhor. Nós apresentamos este copo com água, Senhor. Nós consagramos agora, Senhor, na tua presença. Quando o marido, meu Deus amado, dessa esposa tomar esse copo com água, meu Pai, que ele venha ser liberto do vício da cachaça, das drogas, da cocaína, do crack. Ó Senhor Deus, quebra toda a obra, quebra todo o laço, vai quebrando as correntes, vai quebrando os grilhões, vai quebrando os cárceres, vai quebrando os cadeados agora, Senhor meu Pai. Vai quebrando, ó Deus, todo o mal, toda a obra, vai lançando por terra em nome de Jesus. Ó Senhor meu Pai, coloca as mãos do Senhor aonde o homem não alcança. Vai estendendo as mãos agora, desce naquela encruzilhada aonde fizeram um trabalho contra esta família, desce naquele cemitério, meu Pai, aonde o demônio da morte tem afligido este lar, esta casa, esta família. Agora eu uno a minha fé com a fé deste ouvinte que está no outro lado desta live, meu Pai. Nós nos colocamos na tua presença este momento agora, neste culto, na campanha Vale do Sal. Vai quebrando toda a obra, todo o laço. Ó Senhor meu Deus, liberta, cura, restaura esta família, restaura esta casa, restaura este lar. Ó Pai, que esta live venha trazer testemunho de bênção, venha trazer testemunho de vitória. Ó Pai, faça o telefone tocar, trazendo notícia de bênção, notícia de vitória. Quebra toda a obra do mal, todo laço, toda maldição, seja jogado por terra agora. Todo principado e potestade que tem levantado contra esta família, Tranca-Rua, Pombagira, Sete Saia, Maria Padilha, Exum do Lodo, demônio mirim que tem atingido crianças do outro lado, Senhor, nós repreendemos toda a obra do mal agora. Lança por terra, meu Pai, mostra que o Senhor é um Deus que está no controle. Eu entrego este lar nas tuas mãos, eu entrego esta família nas tuas mãos, ó Deus amado, em nome do Senhor. E profetizo Deuteronômio capítulo 28, que as bênçãos do Senhor seguirão o teu povo. Que, meu Deus, que as bênçãos do Senhor, ó Deus amado, seja entregue nesta casa, nesta família, neste lar, nesta noite de segunda, e todo mal seja quebrado, toda obra maligna seja quebrado e lançado por terra, e o nome do Senhor sempre sendo glorificado, meu Pai, nesta família, neste lar, nesta casa, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu queria que agora você pegasse o teu copo com água, você que está do outro lado desta live, pega o teu copo com água, e pela fé, se você vai dar o teu marido, entrega a ele pela fé. Se é para o teu filho esta água, nós consagramos esta água, este momento, porque nós acreditamos no poder do clamor, no ato profético. Nós acreditamos no poder da oração, Senhor, porque Jeremias capítulo 33 verso 3 diz: clama-me, responder-te-ei, mostrando que o clamor tem poder de trazer respostas de vitória. Traga respostas de vitória para este lar, para esta casa, esta família, e todo mal seja quebrado em nome de Jesus. Toma o teu copo com água. Quero agradecer vocês que estavam ao vivo conosco nesta live. Quarta-feira nós vamos estar ao vivo na live às 19h30. Você entra lá no meu canal do YouTube, Pastor Wagner Roberto. Me segue lá no canal do YouTube, que eu quero também transmitir algumas lives pelo canal do YouTube. Se inscreva lá, dá um like, compartilha os vídeos de pregações. Esse culto aqui, mesmo sendo pela live,
esta semana vai estar no nosso canal do YouTube. Deixa lá teu testemunho, que através desse clamor, desta oração, que desse culto pela live, Deus te entregou uma vitória. Que Deus te abençoe a tua casa, teu lar, a tua família. Pai, eu coloco o lar desse ouvinte em tuas mãos agora, em nome do Senhor. Guarda a tua família, o teu lar, a tua casa. Todo mal contra esse lar, esta família, seja quebrado. E no amor de Deus Pai, no amor de Deus Filho, e na doce consolação do Espírito Santo de Deus, e que o Eterno te abençoe e te guarda, em nome de Jesus. Fica na paz, povão de Deus. Obrigado pelo carinho, em nome de Jesus.